de estudar. Livra-nos, Senhor, da insensatez, de achar que investir nosso tempo e os nossos recursos no conhecimento de Ti, Senhor, não vale a pena. Livra-nos, Senhor, desse tipo de insensatez. E ajuda-nos a enxergar dia a dia, Senhor, as Tuas maravilhas que ficam muito mais claras quando enxergadas à luz da Tua palavra. Ajuda-nos como igreja, Senhor, a viver de forma digna do Evangelho que fomos chamados, a dar um bom testemunho, Senhor, dentro e fora da igreja, a ter uma consciência em paz com o Senhor, de que andamos em paz contigo. Esse processo de santificação que pela graça fomos colocados, Senhor, onde como santos nos santificamos mais a cada dia. Que assim seja, Senhor. Que essa seja a nossa história de glória e de triunfo. Todos eles, glória e triunfo, imerecidos, recebidos por graça das Tuas mãos, por meio do Teu sangue. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Hoje nós vamos dar continuidade à exposição do livro de Atos. O título da nossa mensagem hoje é Servos de Cristo. Hoje eu vou começar a falar com vocês acerca do serviço cristão. Nós falamos um pouco na semana passada sobre membresia, sobre o que significa, ser membro do corpo de Cristo. E eu já tinha até conversado anteriormente com alguns irmãos que é oportuno nós aproveitarmos esse tempo de ensino no livro de Atos, como os nossos irmãos do passado foram instruídos pelo Espírito Santo a se organizarem como igreja, para que nós também possamos nos organizar como igreja pelo padrão bíblico e não pelo padrão do mundo. Então, quando nós, eu não sei se vocês já tiveram a curiosidade de entrar em alguns sites, de igrejas grandes, por assim dizer, do ponto de vista humano, e você vai ver lá uma série de ministérios que não são ministérios que deveriam existir na igreja, e a ausência de tantos outros. Então é importante que a gente tenha essa convicção de que, como igreja, nós não devemos buscar atingir de nenhuma forma parâmetros humanos, mas os nossos parâmetros, eles são sempre de Deus. Então é Deus quem diz como a gente se organiza, é Deus quem diz como a gente deve viver aqui no nosso meio ou fora daqui, é Deus quem determina, inclusive, o conceito de determinadas palavras que o mundo tem outros conceitos, como por exemplo, a gente tem falado bastante nos nossos últimos encontros, a palavra amor. Então o conceito do mundo para essa palavra é totalmente diferente do conceito que nós temos. E a palavra fé, para nós essa palavra tem um significado totalmente diferente do que aqueles que não são de Cristo. Então é importante que a gente, inclusive, tenha essa transformação, como está escrito em Romanos capítulo 12, do nosso entendimento, maneira como enxergamos as coisas. E à medida, irmãos, que estudamos mais e mais a Bíblia, independente do tempo que a gente tem de igreja, a nossa dedicação ao Evangelho, nós vamos aprendendo todos os dias que existem coisas que ainda precisam ser transformadas na nossa vida. A gente não atinge desse lado da eternidade a perfeição, longe disso. Como eu falei com os irmãos em oração, o santo, ele tem essa característica peculiar, uma necessidade enorme, imensurável,
de se santificar mais ainda. Como a gente já falou algumas vezes aqui, quanto mais perto da luz que enxergamos a quantidade de sujeira que ainda existe em nós. Então precisamos ter essa consciência que nos mantém humildes, que nos mantém aos pés do Senhor e, acima de tudo, que nos mantém no caminho santo que nos leva à salvação. Aqui no capítulo 6 de Atos, nós vamos, não sei como é que está na sua Bíblia, mas provavelmente deve ser parecido com o que está aqui na minha, né? Esse subtítulo às vezes muda, né, de uma tradução para outra, mas a instituição dos diáconos. Desde já eu quero dizer aos irmãos que aqui, nesse momento, o diaconato ainda não é visto como uma função na igreja, mas o que está acontecendo aqui a nível de estruturação é que a igreja cresceu de uma maneira que nem eles esperavam, e os apóstolos, eles ficaram sobrecarregados. Você sabe qual era o número dos apóstolos? 12. E eles ficaram sobrecarregados com serviços que começaram a ter necessidade na igreja. Um desses serviços era justamente a divisão dos mantimentos. Como nós já vimos que existiam irmãos que tinham posses e que vendiam, traziam o valor, depositavam aos pés dos apóstolos, e isso era para que não faltasse nada na igreja e principalmente para que não tivesse necessitado no meio dos irmãos. Então, os apóstolos é que geriam tudo isso. E de repente eles se viram deixando de lado aquilo que para eles foi dado como prioridade, que foi a ministração da palavra. E para que se ministre a palavra corretamente é necessário uma vida de oração. Por isso que mais adiante nós vamos ver que, guiados pelo Espírito Santo, eles disseram: olha, a gente vai ter que separar alguns homens para que possam fazer, para que possam cumprir esse papel que é necessário na igreja nesse momento, porque nós não podemos, não que esse seja um papel de segunda importância, mas porque o nosso chamado não foi esse. Nós fomos chamados para a pregação e para oração, né? Nesse sentido, pregação e oração como duas partes inseparáveis. Então aqui a gente vê o surgimento do serviço na igreja. Então até então, o que é que acontecia? Era tudo muito improvisado, os apóstolos pregavam, teve a primeira perseguição, a igreja vai crescendo, mas agora há uma necessidade de estruturação do corpo de Cristo por conta do próprio crescimento. É por isso que nós, quando já passamos um pouco, né, no Novo Testamento, a gente vai ver já os diáconos como uma função oficial na igreja. Inclusive o apóstolo Paulo, nas cartas pastorais, mais especificamente 1 Timóteo, capítulo 3, ele vai dizer como deve ser, né, feito isso, né, o diaconato, esse serviço na igreja, e quais são as características. Por isso, antes da gente meditar aqui no capítulo 6 de Atos, eu queria convidar vocês a abrirem comigo em 1 Timóteo, capítulo 3, justamente para a gente entender como é que vai ocorrendo essa formação. Por quê? Porque no nosso caso, né, nós que já estamos no ano de 2023, nós já ouvimos, já lemos, já estudamos a carta de 1 de Timóteo. Então não tem como a gente ler o capítulo 6 de Atos sem entender qual de fato é o propósito de Deus na separação desses homens. E preste atenção, nesse caso específico também podem ser mulheres. Há uma discordância, né? Mas quase que a unanimidade entende que o diaconato é algo que também é acessível para as mulheres, não o pastoreio. O pastoreio é algo exclusivo do gênero masculino. E masculino mesmo. Tem que ser homem de verdade, né? A gente tem que até adjetivar isso, porque no contexto que a gente vive hoje é absurdo, né? A realidade.
Então, mas aqui em 1 de Timóteo, capítulo 3, o apóstolo Paulo está falando com Timóteo como se devem organizar as igrejas, até porque Paulo deixou Timóteo em Éfeso. Éfeso é uma cidade muito grande, onde muito provavelmente existiam várias congregações. E cabia a Timóteo fiscalizar a organização dessas respectivas congregações, uma vez que ele é pastor, né, de Éfeso. Então aqui a partir do versículo 8, eu não vou falar do pastoreio, mas eu quero agora me ater ao diaconato, até porque é o tema em questão lá em Atos capítulo 6, para os irmãos. O título da nossa mensagem de hoje é Servos de Cristo, o maior privilégio que um homem pode receber. E entenda homem não como gênero, mas como a espécie humana, homem ou mulher. O maior privilégio que a gente pode receber é ser servo de Cristo, por mais, né, que seja contraditório num mundo tão capitalista quanto o nosso, onde até os socialistas gostam de dinheiro. Então, nesse mundo que a gente vive, todo mundo quer ser patrão, ninguém quer ser servo. Ainda mais se a gente traduzir como no original, que servo não seria o nosso trabalhador braçal, mas seria escravo mesmo. Aquele que trabalha de maneira compulsória, né? E que não tem muitos direitos ou quase nenhum direito. Mas a Bíblia diz que ser escravo de Cristo é um grande privilégio. Mas eu coloquei servos, que é para poder aliviar um pouquinho o ouvido dos irmãos, mas é escravo mesmo, viu, na maioria das vezes. A palavra doulos. Versículo 8 de 1 de Timóteo 3. Semelhantemente, quanto aos diáconos, e aqui já é um substantivo. Lá em Atos capítulo 6 não tem esse substantivo diáconos, mas a palavra que aparece lá em Atos 6 é diaconai, pessoas para servir. Quer ver um exemplo de diaconai na Bíblia? É aquela passagem de Marta e Maria, quando Marta se queixa de que Maria não está servindo, que só quem está servindo quem é Marta. Então, o verbo que é colocado, né, que Marta fala, é o verbo diaconai. Olha, é justo, Senhor, que só eu sirva as mesas e que Maria fique aí sentada? Esse verbo, ele aparece cerca de 37 vezes, se eu não me engano, né, no Novo Testamento, isso mesmo. 37 vezes no Novo Testamento. E aqui a gente está agora vendo essa questão já do substantivo, o diácono, né, a figura, essa função na igreja. Aqueles irmãos, sabemos que todos nós somos chamados a servir, né, quando há algum tipo de necessidade na igreja. Todos somos servos, comunidade, mas alguns irmãos especificamente têm um serviço oficial, por assim dizer. É conhecido por toda a congregação que esses irmãos desempenham esse tipo de serviço. Então, a igreja foi organizada assim no Novo Testamento. A figura da liderança sempre estava associada a esses dois grupos, né, por assim dizer, os pastores e diáconos. Se der tempo, a gente vai passar lá em Atos capítulo 20, quando o apóstolo Paulo manda chamar justamente esses homens para conversar com eles e se despedir deles, lá em Atos 20. Mas aqui agora, no capítulo 8, e deixa eu dizer por que eu estou lendo isso, porque, como eu disse a vocês, recentemente nós fizemos uma lista de membros na igreja, não foi isso? E já terminou? A Marcinha ficou com as mulheres, não foi? E Mateus ficou com os homens. Então, a gente fez a lista de membros. E a partir de hoje, né, durante essa semana, a gente vai recolher os nomes daqueles que querem servir na igreja. Mas, antes eu vou avisar. Se membro já vai ser cobrado,
imagine quem serve. Então, se você for colocar o seu nome, eu aconselho que você olhe muito antes. Porque eu vou avisar aos irmãos com muito amor, que assim, independente de você servir ou não, você já vai ser cobrado por mim a partir de hoje, porque você é membro. Eu vou cobrar de você o cristianismo que a Bíblia diz que você tem que ter. De você que é membro. Daqueles que não colocaram seu nome, que se veem apenas como visitantes, não é o meu papel. Meu papel é pregar o evangelho para esses, para todos, inclusive para esses. Mas para esses que se colocam como membros, eu tenho que pastorear. E pastorear vai exigir que eu, inclusive, aconselhe, discipline, exorte, quando necessário. Né? Vocês já estão sabendo disso, amém? Então, ser membro já é complicado. Então, ser servo, você já imagina que a cobrança é muito maior. Então, cuidado quando você disponibilizar o seu nome, tenha muita certeza disso. Por que eu estou falando isso? Porque, irmãos, não sou eu que digo essas coisas. É o que está escrito na Bíblia. E se eu não advertir vocês com a advertência que a Bíblia nos coloca, eu não estarei sendo irmão de vocês em amor, acima de tudo, e muito menos pastor. A Bíblia diz que aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, está debaixo de maldição. Então é preciso que a gente entenda a responsabilidade da gente se comprometer com Cristo. Por quê? Porque não pode chegar no meio do caminho, ou daqui a 2, 3, 4, 5 anos, e a gente dizer, mas eu não quero mais isso para mim. Ou então, por enquanto eu não vou poder. Não pode. Não pode. Se fizer, não é eu que estou amaldiçoando, é a Bíblia. Então eu não posso abrir mão, para o bem de vocês e para o meu próprio, de ensinar a palavra de Deus. Então, Spurgeon tem uma frase, né? Eu ouvi essa frase umas 3 vezes de ontem para hoje, onde ele dizia, né? Lá ele tinha, acho que uma escola de obreiros na Inglaterra, com muitas pessoas, e ele dizia, olha meus filhos, chamava-lhe filhos, né? Tinha essa intimidade com as pessoas que ele discipulava. Se a rainha da Inglaterra lhe chamar para ser embaixador em alguma nação, não se rebaixe, porque você já foi chamado para ser embaixador de Cristo. Você entendeu o que ele disse? Então, hoje em dia, o serviço cristão, ele é visto de 2 formas. É extremamente equivocados e perigosos para aquele que desempenha. Primeiro, ele é instrumento de barganha com Deus, porque as pessoas acreditam que se tiver alguma função oficial na igreja, eles têm mais intimidade com Deus, e aí Deus vai fazer mais do que eles querem. Em segundo lugar, as pessoas vêm para a igreja dando o resto. Então, hoje eu vi, né, uma pregação de um pastor que dizia isso, inclusive numa conferência dessas aí. E ele estava dizendo, olha, eu conheci uma vez uma pessoa que disse que tinha um chamado para ser pastor, um chamado para ser servo do Senhor e pregar o Evangelho, inclusive em outras nações, mas essa pessoa disse que precisava antes fazer um curso universitário, ter uma profissão, adquirir algum tipo de bens, dar algum tipo de estabilidade para a sua família, para que depois ele pudesse se jogar no chamado cristão. A resposta do pastor, não a minha, viu, foi a do pastor. Não faça essa loucura, porque Deus não aceita resto. Se você for dar algo para Deus, tem que ser o seu melhor, não pode ser o resto. Ou então não dê nada. Não foi o que Pedro falou para Ananias e Safira? O campo não é seu? Se você vender o campo, o dinheiro estando no seu bolso não é seu? Não dê nada. Como assim? Alguém foi forçado por Mateus e Marcinha, olha, você diga que você é membro, se você não disser, o diabo vai me pegar. Foi assim que vocês recolheram os nomes? Em nome de Jesus, espero que não, né? É totalmente voluntário, né? E se a pessoa não disser que é membro, não tem problema nenhum, pode continuar assistindo os cultos do mesmo jeito.
tranquilo. Mas o serviço cristão, irmãos, é outra coisa. Você é chamado a algo oficial. Os demais irmãos vão te olhar como alguém que foi chamado por Deus, não para substituí-lo, porque Deus não tem substitutos, mas para servi-lo de maneira especial no meio de uma respectiva congregação. E é preciso que a gente entenda essa responsabilidade. Então, hoje as pessoas acreditam, né, que ser servo do Senhor é algo que dá dinheiro e que dá algum tipo de vantagem material. Vocês têm um exemplo na frente de vocês que não é bem por aí. Então aqui no capítulo 8, como eu disse, não vou falar dos pastores, até porque se eu fosse falar ia me delongar um pouco. O propósito é a gente falar do serviço cristão e daquilo que está acontecendo em Atos, e não é por acaso. O primeiro mártir da igreja não foi um apóstolo, foi um servo. Naquela época nem tinha o diácono como figura, né, daquele que tem uma função de servir na igreja de forma mais oficial. Não. Estevão era conhecido por servir as pessoas, por ser cheio do Espírito Santo a tal ponto de Deus fazer milagres por meio de Estevão. E não foram os apóstolos. Os apóstolos foram os primeiros a serem presos. Foram os primeiros a sofrerem perseguição. Foram todos eles, né, açoitados, como vimos no final do capítulo 5. Mas o primeiro mártir da igreja foi um diácono. Você acha que isso é por acaso? Você acha que não tem significado algum isso? Na Bíblia a gente percebe que tudo tem significado. Principalmente aquele que teve o privilégio de entregar a sua vida por amor a Cristo, não foi um apóstolo, foi um diácono. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário, perceba, irmãos, toda vez que você ver essa palavrinha, é necessário, significa que, se não for desse jeito, não vale. É necessário. Tem que ser assim. É como, por exemplo, irmãos, alguém pode, até mudou o ensino. Antigamente, na minha época, tinha alfabetização. Aí você tinha primeira série, segunda série, terceira, quarta série. Aí terminava o primário. Aí ia para o ginásio, que era quinta, sexta, sétima e oitava. Não era assim? Agora mudou tudo. Então agora a alfabetização é o primeiro ano, se eu não me engano, né? Quando você é alfabetizado. Então tem alguma forma de alguém passar para o segundo ano sem ser alfabetizado? Tem alguma forma da gente começar a ensinar história, física, química, geografia a pessoas que não foram alfabetizadas? Como é que elas vão chegar àquele conteúdo se elas não conseguem ler? Como elas vão absorver aquele conteúdo se não conseguem ler? Então é necessário que essas pessoas tenham sido alfabetizadas. Então a mesma coisa é aqui, é necessário que alguém que se predispõe a servir a Cristo no ambiente da igreja e fora dela, porque o diaconato também é fora, como o pastoreio também se exerce fora dos limites, precisa ter essas qualidades. Primeira delas, sejam respeitáveis. O que é uma pessoa respeitável, irmão? O que você acha que é isso, uma pessoa respeitável? Sabe, hoje em dia a gente tem vivido um momento onde é muito fácil a gente levar as coisas na brincadeira. E nada contra a brincadeira sadia, né? Como cristãos, nós somos felizes, nós somos alegres. Inclusive, o fruto do Espírito nos dá alegria. Mas há uma diferença entre a alegria que é fruto do Espírito e a alegria que é fruto de falta de reverência. E aí, nesse sentido, a gente tem que saber diferenciar.
Aqui, respeitabilidade fala de uma pessoa que não foge só do mal, ele foge da aparência do mal. Ele entende que ele desempenha uma função onde ele é mais visto do que os demais irmãos da igreja. Ele entende que ele exerce uma função dada pelo próprio Senhor, onde ele será muito mais cobrado do que os demais irmãos da igreja. Onde há uma necessidade da luz que há nele brilhar mais forte. Isso é respeito. As pessoas têm que olhar e têm que ter respeito. Respeito. Eu não acredito em nada do que ele prega, mas eu sei que ele acredita. Isso é respeito. Então, o diácono, ele precisa entender isso, que ele está levando o nome de Cristo. E do ponto de vista aqui, irmãos, até institucional. A igreja é a única instituição na terra que não é da terra. É da onde? Do céu. Nós temos essas duas figuras que aparecem sempre na Bíblia, no sentido organizacional da igreja, que é os pastores e diáconos. Então é necessário que sejam respeitáveis. De uma só palavra. Percebeu a necessidade? O que quer dizer de uma só palavra, irmãos? A ideia aqui é uma pessoa comprometida com o que fala. Uma pessoa que as circunstâncias não mudam o que ele falou. Uma pessoa que está disposto a perder, e perder muito se for necessário, para que o nome do Senhor não seja envergonhado pelo seu mau proceder. Ele tem que ter uma só palavra. Olha, eu disse que iria, mas sabe como é? Eu não sei se os irmãos acordaram cedo hoje, caiu uma chuva. Rapaz, chuva forte, não foi? Desde eu acho que umas 5 e pouca da manhã, já estava chovendo assim, 5, 6, 7 chuvas, rapaz. Mas Deus disse que não vai destruir com água, então eu fiquei tranquilo. Então, de repente a pessoa olha a chuva e diz, hoje eu não vou. Você viu a chuva? Tudo lagado. Não vai dar para passar. Não. Vou lhe dizer uma coisa, pode parecer dura. Você já viu algumas cidades que são assim, que rios passam pelo meio delas, né? Quando chove muito e os rios sobem, né? As pessoas começam a andar de barco onde transitava carro. Você já viu essa cena? Já passou várias vezes no noticiário, né? Aí a pessoa está lá, a geladeira, a televisão, porque você pode ir em qualquer casa, pode não ter porta, mas tem uma televisão daquelas novas. Não falta. Lá mesmo onde a gente tem um estudo de segunda-feira, eu nunca tinha percebido, mas eu me assustei. Que é um lugar humilde, onde a gente tem um estudo lá em Cosmo de Faria, segunda-feira. Eu olhei para o outro lado pela primeira vez. A televisão, sem brincadeira, era mais que isso aqui. Eu não sei, rapaz, quantas polegadas um bicho desse? E a sala que essa televisão estava não era nem tão grande. Eu digo, a pessoa tem problema visual, ou vai ter. Porque ver uma imagem desse tamanho, num espaço tão pequenininho assim, né? Mas aqui era só o quê? Estados. Você viu a televisão que tem lá? Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos. É uma só palavra. Então, não deu para ir, pastor, não está dando para ir de carro não, nem ônibus, está passando caiaque. Não sabe nadar? Eu aconselho comprar um bote salva-vidas. Vai de cachorrinho. Você se comprometeu com algo, meu filho, para Deus, você vai ter que cumprir. Presta atenção, não é comigo. Não é nem com a igreja aqui que a gente congrega, a CCVE. Não, é com Deus. A aliança que você faz para servir tem que ser com Deus. Entenda isso. E se você se comprometeu com Ele, aí é sério. Por quê?
Veio essa chuva? Veio. Pois é, foi para provar sua fé. Quem é o Deus da chuva? Será que é o Deus do trovão, Zeus? Vocês acreditam nisso? É Zeus que manda chuva? Será que é Baal que manda chuva? Era assim que os filisteus acreditavam, porque ele é o Deus da fertilidade? Ou é o Deus criador do céu e da terra, que nos chamou? Então, se ele enviou aquela chuva, é porque ele quer que você seja fiel até debaixo d'água. Ou porque você acha que está escrito no capítulo 43, se eu não me engano, de Isaías: as águas não te submergirão. Não está escrito assim? O fogo não te queimará. Mas a gente tem uma ideia de serviço cristão, e eu sempre vou falar isso. Inclusive uma pessoa saiu da igreja recentemente, uma das queixas foi essa: a minha exposição em relação a como o serviço cristão é algo sério. Essa pessoa não concordava. E o serviço cristão, irmãos, desde o Antigo Testamento, mas agora ainda no Novo, é algo que vai exigir tudo de nós. Essa ideia de algo parcial, e pior ainda, a ideia de trazer para o Senhor a sobra, o resto do nosso tempo, é algo absurdo. É algo que a gente vê que Deus jamais aceitará esse tipo de serviço. Pelo contrário, há uma reprovação explícita. O Senhor Jesus foi procurado por uma pessoa que disse: ó Senhor, quero te seguir. É mesmo? É, eu quero. Então vamos. Não, Senhor, deixa primeiro eu enterrar o quê? Meu pai. E no contexto judaico, ele não estava dizendo: ó, eu enterro meu pai amanhã, eu vou enterrar meu pai amanhã, e segunda-feira eu vou me juntar ao grupo. Se fosse assim, ainda estava errado, porque a resposta para Cristo é instantânea. Ou é sim ou é não, mas é instantânea. Tem que ser na hora. Mas o que esse homem está dizendo do ponto de vista judaico é em relação à obrigação dos filhos de cuidarem dos seus progenitores até a sua morte, sob pena de que, se sair antes, perde inclusive o direito, inclusive o direito de herança. Aí isso não vai perder, não. Já fiquei com meu pai tanto tempo, ele já está pertinho da morte, quem sabe daqui a 1, 2 anos, imagine desejando a morte do pai. Aí quando dividir a herança, aí sim eu sigo Jesus. Percebeu como a atitude desse homem é a mesma de Ananias e Safira? E Jesus diz o que para ele? Deixe que os mortos enterrem aos seus mortos. Quanto a você, vem e prega o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é a única forma de que pessoas que estão mortas possam ser ressuscitadas. Pessoas que estão mortas em delitos e pecados, do nosso lado, várias, familiares, amigos, conhecidos, mortos em delitos e pecados. A única forma de serem salvos é como nós fomos salvos, se somos salvos, por meio da pregação do Evangelho. Aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Está escrito em 1 Coríntios. Então aqui ele diz: deve ter uma só palavra. O que ele está falando dessa palavra aqui é o compromisso que o diácono faz no momento em que ele se oferece para aquele serviço. E perceba como funciona. Do ponto de vista espiritual, irmãos, o diaconato, você não se oferece. Deus te escolhe. Mas do ponto de vista externo, as pessoas veem você se oferecendo. Mas você só se oferece porque Deus colocou no seu coração o ofertar essa oferta. Que oferta? Você mesmo. Para servir onde quer que ele vá. Então aqui ele vai dizer agora, terceira característica: não inclinados a muito vinho. Imagine. E mesmo assim, irmão, você vai para alguns lugares, o pessoal diz que pode beber, né, que não pode se embriagar. E aí é o que tem de pastor e diácono que se embriaga e com vontade, não é brincadeira. Mas a ideia de não inclinados a muito vinho não fala somente do aspecto
é do efeito da bebida em relação à nossa capacidade de discernimento. Mas aqui fala de que o servo de Deus, e uma figura muito interessante que nos ajuda a enxergar o que está sendo escrito aqui, é a história de Gideão e os seus 300. Vocês lembram? Quando o Senhor chamou Gideão para liderar o povo de Deus contra os inimigos naquela época, ele então aparece 32 mil homens dispostos a entrar na guerra, pelo menos aparentemente. E o Senhor disse para Gideão: Gideão, manda os covardes voltarem. Voltou a maioria, mais da metade. E ainda ficou um número significativo, né, de dezenas de milhares. Mas o Senhor disse: Gideão, ainda tem muita gente. Leva esse povo para beber água. E aí o que dizia se uma pessoa estava apta a ir para a guerra com Gideão, e Deus, é claro, Deus na frente de tudo, ou não ir para a guerra? O que desqualificou aqueles homens? A maneira como eles bebiam água. Então, tinha aqueles que ficavam observando ao derredor e traziam água com a mão, assim, ó, pareciam uns malucos igual a mim. Vai que alguém quer me matar, né? O pastor está sempre assim, sabe? Está em perigo. Na igreja, pastor, meu filho, Caim matou Abel, foi nesse ambiente. Então, e tinha um povo, meu filho, que não queria nem saber, que mergulhava a cara, e começava a beber água assim. Se distraía bebendo água. Mais de 90% foram reprovados, a ponto desses dezenas de milhares serem reduzidos para 300. Então, uma pessoa que está envolta no serviço cristão, ele precisa entender que se o cristão já tem que vigiar e orar sem cessar, imagina um cristão que foi separado pelo próprio Deus para desempenhar um serviço específico na obra de Cristo. Tem que estar muito mais vigilante. Então tem que estar vigilante. Pode se distrair com as coisas do mundo, ainda que sejam lícitas, mas tem que estar vigilante. Não cobiçosos de sorte da ganância. Por quê? Porque a igreja, e mais especificamente, irmãos, a pregação, seja ela bíblica ou não, sempre foi e sempre será usada por muitos como forma de lucro. Você vê isso desde o Antigo Testamento. Tinha um profeta mau caráter, o nome dele é Balaão, mas ele foi chamado, não foi? Tem coisas que ele falou que são da parte de Deus, mas ele só foi porque o rei lá, inimigo, pagou um preço altíssimo para ele ir lá amaldiçoar o povo de Deus. E aí ele disse: olha, eu não posso amaldiçoar esse povo, mas posso te dar uma informação tão preciosa que vai valer esse dinheiro que você está me dando. Eu posso ensinar para você uma maneira de você enganar um povo de Deus a ponto do próprio Deus deles se irá com eles e destruí-los. Então, o dinheiro sempre foi assim, irmão, sempre perverteu. A gente vai ver o caso lá no livro de Juízes, uma época em que o povo de Deus está vivendo uma vida completamente insana do ponto de vista espiritual. Parece que não tem rei, cada um faz o que quer. Parece um pouco a igreja evangélica de hoje. E o final do livro de Juízes, né, tem coisas assim assustadoras, mas o final é mais assustador ainda. É um homem contratando um levita para ser o seu sacerdote particular, o seu pastor particular. Aí ele começa a receber dinheiro desse homem. Aí vem um grupo de pessoas, toda uma tribo, oferece mais dinheiro. O que é que ele faz? Puxa, abandona na hora aquele rapaz e vai atrás de uma melhor proposta. O ambiente evangélico é assim, mano. Hoje você está aqui, você tem um pastor ou alguém que tem alguma vocação para falar em público, daqui a pouco outra pessoa diz: rapaz, você ganha quanto lá? Vamos ganhar dinheiro junto? Não é por acaso, irmãos, que inúmeras reportagens já foram feitas com esse título tão vergonhoso: Pequenas Igrejas, Grandes Negócios.
Pessoas querem ficar ricos usando o nome de Deus. Temos vários exemplos na Bíblia sobre isso. Então aqui, o diácono, aquele que quer servir a Deus, não pode servir a Deus por interesse. Não, eu até quero servir a Deus, mas quanto é que vai ser o dinheiro? Porque sabe como é, então família. Vou deixar de estar fazendo, trabalhando, né? Que tem lá, que do suor do rosto comerás. Então vou deixar de estar trabalhando para estar aqui servindo ao Senhor. Quanto é que vai ser o meu auxílio, né? Então essas pessoas já estão reprovadas. Porque a gente serve ao Senhor não por aquilo que Ele nos dará, mas pelo que Ele já nos deu. E pela confiança de que Ele é bom. Ele sabe que a gente precisa antes da gente precisar. Então, o diácono não pode ser cobiçoso de sorte da ganância. Versículo 9. Conservando o ministério da fé. Então, não adianta você achar que pode desempenhar algum serviço na igreja. Vou dar um exemplo, né? Serviço do louvor, ministério de louvor. Cantar na igreja. Então, a pessoa que vai cantar na igreja, ela não pode achar que as notas musicais são mais importantes do que os versículos da Bíblia. Ela não pode achar que a afinação da sua voz é mais importante do que o seu coração puro diante de Deus. É preciso que todos nós, desde aqueles que desempenham serviços como a zeladoria da igreja, um grupo de repente que diz, não, pastor, a gente vai cuidar da igreja, no sentido de os bancos, a limpeza, a gente vai se organizar. Se a igreja cresce, né, do tamanho que a gente está, não tem tanta necessidade, ainda que deveria ser organizada desde assim, para quando crescer, se crescer, né, já está organizado. Então, um grupo que diz, não, a gente vai ficar com cuidado, né? A gente vai estar observando se tem goteira, se não tem, é a nossa função. Mas ainda que esse grupo se atenha a esses detalhes técnicos, para eles, sempre em primeiro lugar tem que vir o quê? A vida espiritual. Não importa se essa pessoa é muito bom na limpeza, em pintura, em construções civis, não importa. Essa pessoa, em primeiro lugar, tem que ser cheia do Espírito Santo. Essa é a maior necessidade de qualquer pessoa que serve ao Senhor. Ele precisa não somente ser cheio do Espírito Santo, mas se manter cheio do Espírito Santo. Porque a gente vai ver o caso de pessoas na Bíblia que passam por momentos, né, de altos e baixos na fé. E como cristão a gente tem que tomar muito cuidado. A nossa vida na fé tem que ser uma vida de constância. Se a gente tiver que mudar alguma coisa, tem que ser para cima. Não ficar parecendo né, aqueles brinquedos que tem lá na Disney, né, montanha russa. Sobe e desce, sobe e desce. Não. Então, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o ministério da fé. E aqui, olha, com a consciência suja, limpa. Ô irmão, se tem uma coisa que está em falta hoje, não é nem consciência limpa, é consciência, por incrível que pareça. Tem gente que a consciência já está cauterizada. Uma consciência cauterizada é aquela consciência que já não sente nada. Então a pessoa é capaz de ouvir um sermão como vocês estão ouvindo hoje e sair dando risada como se nada tivesse sido dito. Nada sério tivesse sido dito. Nada que tivesse de mudar drasticamente a vida de todos nós. Isso é uma consciência cauterizada. A pessoa ouve, olha, se você continuar vivendo desse jeito, você está indo para o inferno. É, né? Se tiver que ir, fazer o quê? Como assim fazer o quê? Você vê que a gente tem, sabe, essa
Isso é tão claro, né? Que a gente tem essa preocupação tão grande com a nossa saúde. Então, de repente, você está com uma mancha na pele. Aí alguém que é da área de saúde, pode ser médico, enfermeiro, técnico, enfermagem, qualquer pessoa da área de saúde, rapaz, era melhor você ver essa mancha aqui, que pode ser um câncer de pele. Ó, só de ouvir câncer, a pessoa já se arrepia. Câncer de pele? Pensei que era só uma manchinha. Rapaz, eu vou marcar uma coisa, vou marcar para ontem. Agora, se você diz para a pessoa que a vida que ela está vivendo está levando ela para o inferno, ela tem essa mesma preocupação? Você diz para a pessoa que o comportamento dela, visível, imagine o invisível, viu? Se o comportamento visível dessa pessoa evidencia que ela não foi salva, a pessoa se preocupa? Que nada. Sai como se... É o que mesmo que vai comer hoje? É sexta, né? É dia de comer peixada, né? Não é o dia que o pessoal come peixe, né, hoje? Diz que os peixes, né? Tá subindo tudo o preço porque é o dia que os baianos comem peixe. Dia de sexta, santa. Não, irmãos, a sexta santa foi a que Jesus morreu. Não se repete mais. A gente lembra dela, não hoje. A gente tem que lembrar dela todos os dias. Lutero tinha uma maneira de viver e ele resumia na seguinte frase: eu vivo como se Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e voltasse amanhã. Quem disse isso foi Lutero. É assim que o cristão vive. Ele não se atém a datas específicas, como se esse tipo de ritualismo honrasse a Deus. Você acha que comer peixe dia de hoje está honrando Deus em quê? Se você está cheio de pecados da carne, se você tem dado à sua carne tudo o que ela deseja, comer peixe vai mudar alguma coisa? Tem gente que diz, não, na sexta-feira santa eu não vou falar um palavrão. Ah, então quer dizer que no sábado de aleluia pode? Que é assim que os católicos dizem, né? Eles dividem dessa forma. Eu sei porque eu fui católico há muito tempo. Então, tem o domingo de Ramos, tem a segunda de não sei o que, a terça de não sei o que, cada dia é uma coisa, né? Eu acho que a quinta do lava-pés, eu acho que lá dos pés é na quinta. Aí a sexta da crucificação. E segundo a tradição católica, de sexta passada, vocês têm que tomar muito cuidado porque o diabo está solto. O diabo só vai ser preso de novo, mas todo ano isso. O diabo está solto de sexta para sábado, só domingo de manhã é que ele volta a ficar preso. Vocês cuidado, viu? Essa é a tradição católica. É. Então a gente fica assustado, irmãos, que as pessoas têm ainda isso no ambiente onde o véu já foi rasgado, que é o nosso. A gente já conhece aqui a palavra. Mas imagine a consciência limpa. Irmão, você tem a consciência limpa? Quem aqui pode dizer, hoje é de domingo, né, uma nova semana se inicia, quem aqui pode dizer, pastor, essa última semana que eu vivi, olha, eu não vou dizer que eu estou orgulhoso de mim, porque orgulho é pecado, mas assim, pastor, foi quase perfeita. Pense que eu orei, que eu não sei se o céu baixou, ou se eu fui elevado, mas eu senti uma presença. Olha, pastor, eu li a Bíblia 3 vezes só essa semana. Toda a Bíblia. Algumas horas do meu dia eu separei para evangelizar e ajudar os necessitados, pastor. Eu estou muito orgulhoso de mim mesmo. Alguém? É isso, irmãos. E aí a gente vai fazer o que com a consciência suja? Tem que limpar. E como é que limpa? Arrependimento. O arrependimento, irmãos, o verdadeiro arrependimento, ele tem uma característica peculiar. Ele tem um duplo cumprimento, por assim dizer. Ele se cumpre de uma vez por todas, porque é um dom que Deus nos dá. E aquele arrependimento é um arrependimento salvífico. Mas se esse arrependimento é verdadeiro e genuíno, como é que ele vai ser
evidenciado na sua vida e na minha, a gente vai continuar se arrependendo. Ou seja, ele é instantâneo, ele é feito de uma vez por todas, mas ao mesmo tempo ele tem um aspecto dele que é progressivo e contínuo. Quer dizer, não é só contínuo, é contínuo e progressivo. Porque tem coisas que, no momento da minha conversão, por eu não entender a Bíblia, justamente porque eu nasci na fé e estou crescendo, eu não entendo ainda determinados aspectos do pecado e como ele me influencia. Mas à medida que eu vou conhecendo isso pela palavra de Deus, eu vou entendendo que alguns comportamentos meus, que eu não via como errados, são extremamente perigosos e errados aos olhos de Deus. E eu vou me arrependendo gradativamente, progressivamente, continuamente. É assim um arrependimento bíblico. Por isso a consciência limpa. Versículo 10. Também sejam estes primeiramente experimentados. Ou seja, a pessoa ela tem que ter dado um bom testemunho na igreja. A pessoa que nunca serviu, a pessoa que nunca se voluntariou a nada, de repente diz, não, a partir de hoje eu quero. Ô irmão, então o primeiro passo é você observar aqueles que fazem para ver se é isso mesmo que você quer. Eu não sei se faz isso ainda, mas na minha época tinha algo que se chamava teste vocacional. A pessoa não sabia o que ia fazer da vida, né? Aí fazia um teste no segundo grau, né? Agora ensina. Agora é segundo grau que chama? Ainda ou já mudou também isso? É ensino médio, né? É ensino médio que era segundo grau. E aí você faz um teste vocacional para ver se você, né, qual seria a profissão, né, que você melhor se enquadraria. E algumas vezes esse teste vocacional, quando o teste vocacional dizia que você era apto para determinada área, ou tinha uma inclinação natural para determinada área, a própria escola organizava visitas, ambientes onde os profissionais exerciam esse tipo de ofício, para você ver, ó, se você for para essa área, é isso que se faz nessa área. Você tem certeza? Então é nesse sentido, você tem que ver alguém fazendo para ver se é isso que você quer. E mais ainda, você tem que ver qual é a recompensa disso. Por exemplo, Estevão, cheio do Espírito Santo, um exemplo de diácono, qual foi o salário dele? Apedrejado. Pouco tempo depois de começar a servir na igreja. Mas ele viu o Senhor de pé, à destra de Deus. Imagine que honra. Mas a pedrada veio. Ah não, eu acredito que Deus anestesiou Estevão. Ô irmão, aí vai por você e sua fé, viu? Porque o normal não é assim não, dói. Os cristãos que eram queimados por Nero, eles gritavam. Isso não diminui a fé deles, não. Quer dizer que se alguma pessoa pisar no meu pé, que está machucado, e eu fizer, ai, uma interjeição de dor, eu estou reprovado? Aí não é murmurar, irmão. Aí é uma interjeição de dor. Dizer que você está sentindo dor não é pecado nem murmuração. A diferença é se a sua atitude depois de sentir aquela dor. Você vai amaldiçoar Deus? Ou você vai glorificar Ele pela fé? Então, quando a gente olha para essas pessoas servindo ao Senhor, vendo como Deus age por meio delas, mas ao mesmo tempo como o mundo as odeia de forma especial. Porque assim, o mundo tem um ódio por todos os cristãos, amém? É verdade. Mas aqueles cristãos que desempenham uma função na igreja, o ódio é especial, irmão. Porque eles sabem que se atingir essas pessoas, ele vai conseguir atingir outras. Atingir um só. É como o efeito cascata. Você imagina se semana que vem vocês chegam aqui e aí a porta está aberta, alguns irmãos preocupados, outros chorando, outros alegres, comemorando. O que foi? Pastor Nizam desviou. Disse que não quer mais servir ao Senhor,
e se voltou para as coisas que antes ele havia abandonado. O que você acha que vai acontecer? Os que são crentes de verdade aqui vão continuar sendo crentes. Mas você acha que a fé de muitos não vai ser abalada? E até dos verdadeiros crentes. Quando a gente ouve na Bíblia a expressão ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão, isso se cumpriu na vida de Cristo? Claro que se cumpriu na vida de Cristo. Isso é algo específico para Cristo? É, mas é algo também para aqueles que servem a Cristo. Por que você acha que Paulo nominou Demas, não só por conta da traição, mas por conta do perigo que Demas representava para a igreja, de desviar outros? Olha o que aconteceu com Judas Iscariotes. Por que tinha que falar tanto dele? Sobre o que aconteceu com ele? Porque ele é um mau exemplo. Por que a questão de Ananias e Safira? Então é importante que a gente entenda. Tem que ser experimentados para ver se é isso mesmo. Pode ser colocado de qualquer forma, de qualquer jeito. Como, não, está faltando gente. Tá. Parece, né, que é um... Aqui na Bahia a gente chama de baba, né? Um jogo de futebol desses, né? Entre amigos, imagine, né? Era para ser entre amigos, mas é cada coisa que acontece. Aí você está lá, é 5 contra 5, mas só vieram 9. Né? Tem que ter 10. Ô fulano, você que está aí mexendo no celular, entra aqui para completar. Aí, fulano, tem problema? Não. Só se for ruim, que aí o pessoal pode não achar bom, né? Que tem motivo. Mas você chama a pessoa vem. Não é isso mesmo que acontece? Mas, imagine isso na igreja. Ô rapaz, nós botando 2 diáconos. Alguém aí fora, chama aí, primeiro que passar. Ou então, ou você que entrou na igreja tem 2 semanas, que não se considera nem membro, quer ser diácono? E a gente está sem. É assim, mano. Mas é assim que estou fazendo. E vocês sabem disso. Cuidado, porque fazer qualquer coisa fora da ordenança de Deus é pecado. E se isso for no ambiente da igreja, é gravíssimo. Pecado fora da igreja já é muito grave. Mas no ambiente da igreja é mais grave ainda. Pelo menos é o que a Bíblia ensina. Tarde, também sejam estes experimentados, se mostrarem irrepreensíveis. Isso daqui não é perfeição, mas a ideia é pessoas que de fato evidenciam essa vocação. Pessoas que se alegram no serviço cristão, irmãos. O serviço cristão é fácil? Não, é difícil, é duro, é árduo. Não vai ter recompensas humanas. Mas o fato de você ser usado por Deus é algo maravilhoso. Incomparável. Nada no mundo pode ser comparado a isso. A você se sentir um instrumento do Deus Todo-Poderoso na obra de salvação. Por isso ele diz, olhe, esses homens eles têm que se mostrar prontos para isso, maduros. Exerçam o diaconato. Agora, veja o que está escrito, da mesma sorte quanto as mulheres, e aqui, né, há uma divisão de entendimento. Algumas pessoas dizem que seriam as mulheres dos diáconos, outras pessoas falam que as mulheres também podem desempenhar o diaconato. Da mesma sorte quanto as mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis. Percebeu que a mesma característica lá do homem é necessário que seja respeitável, versículo 8. E no versículo 11, as mulheres, qual é a primeira característica também? Respeitável. Respeito, irmãos, fala pela maneira como a gente se comporta, a maneira como a gente se veste, a maneira como a gente fala. Isso nada tem a ver com classe social, nem com instrução, ou falta de instrução. Porque as pessoas que eu conheço que mais falam palavrão são pessoas
de instrução intelectual, do ponto de vista do mundo, elevada. Então, da mesma sorte, sejam respeitáveis, não maldizentes. Olha que coisa interessante. Por que botou isso nas mulheres de forma especial? Olha, irmão, ninguém quer dizer aqui que mulher é fofoqueira, pelo amor de Deus. Né? Como se a mulher fosse a única que faz fofoca. Como também faz, que é pecado. Mas é preciso que a gente entenda que a Bíblia nos apresenta determinadas predisposições da mulher e do homem específicas, como a maledicência. Então, muitas vezes as mulheres são inclinadas, né, a falarem muito bem dos outros. Então não pode. Se a pessoa for maldizente, pode servir na igreja? Não pode. Mulher, não pode. E homem maldizente pode servir? Muito menos. Por quê? Porque o padrão do homem é maior, ele é mais cobrado. Temperantes, olha que coisa maravilhosa. Ai, irmão, vou falar uma coisa aqui que vai arder. Tem que ser temperante. O que é uma pessoa temperante? É uma pessoa que sabe temperar bem o feijão? Não. Temperante aqui, irmãos, fala de uma pessoa controlada. Ah, não pode sair assim. Não pode. Né? Pastor, o senhor não sabe o preço do gás. E agora? O que vão comer lá em casa? Não pode, irmão, se desesperar. Viu um rato? Oi, irmão, o rato é criatura de Deus. Pastor, mas ele passa enfermidade. O homem também passa enfermidade para outro homem. Estou dizendo para você criar rato não, viu? Até porque tem gente querendo criar hamster aí, eu não sei se é de Deus não, viu? Depois a jiboia que o diga. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que não pode mais, irmãos, a gente ser o que a gente era. Dá um exemplo para vocês. Eu tenho medo de ambientes fechados. Eu não tenho vergonha de revelar os meus medos. Agora como cristão. Antes de ser cristão era aquela onda, né? Não, eu tô medo de nada. Que vier vem. Mentira, tinha medo de um monte de coisa, mas não de mentira. Mas como cristão, a gente não tem esse problema. Então, eu tenho medo de ambientes fechados. Odeio elevador. Vai deixar de subir? Se puder evitar, né? Uma escadinha, 2, 3, a gente faz, né? Mas assim, irmão, não vou deixar de fazer as coisas que Deus quer que eu faça porque eu tenho medo de elevador. Então, como cristãos, e principalmente aqui no sentido da diaconia, vocês, mulheres, de repente, vão ter um serviço de visitar um lar de pessoas leprosas. As mulheres na história da igreja, elas sempre foram, assim, bastante representativas no ministério que algumas pessoas costumam chamar de misericórdia, né? De ajudar os necessitados, enfermos. Você imagina, a gente passou agora para o cenário de pandemia, não foi? Então, se a gente separasse um grupo de irmãs na igreja para visitar outras mulheres que estavam tendo Covid na época bem, assim, alta da pandemia, alguém ia? Que ia o quê, meu filho? Não, pastor, a gente vai fazer essa visita por videoconferência. Todas as irmãs vão se reunir via Meet. Não é Meet, não tem um negócio chamado Meet, né? Que você faz umas reuniões assim, né? E aí a gente vai orar por essa irmã. Mas isso funciona, irmão? E se a irmã precisar de algo assim pessoal? Ah, mas pastor, se eu for eu posso pegar a doença. E se pegar, o que é que tem? Mas se eu pegar a doença eu posso morrer. E se morrer, o que é que tem? Se morrer não vai para o céu? Dorcas, o que foi que aconteceu com ela? Morreram. Só que a falta de mulheres fiéis era tão grande. Você vê, não mandaram ressuscitar Estevão, mas mandaram ressuscitar o quê? Dorcas. Pedro, Estevão foi, tudo bem, a gente já chorou, tem outros diáconos aqui, tudo bem. Mas Dorcas, Pedro, tem que voltar. Percebe como o inimigo age nesse ministério feminino? Sempre agiu, irmão.
Por isso que eu falei no domingo, como é importante que as mulheres estejam juntas aqui uma vez por mês, por enquanto é uma vez por mês, no encontro de mulheres. Há um ministério, há uma porta imensa para a obra de Cristo em relação ao ministério feminino. Só porque as mulheres não podem pregar publicamente, tem gente que diz: a mulher não pode fazer nada na igreja. Igreja machista. Igreja... Ô, irmão, você entendeu o que uma mulher pode fazer na igreja de Cristo? É capaz da mulher ficar com medo e dizer: não, eu preferia que fosse machista e eu não pudesse fazer mais nada. Porque agora que eu entendi que tem tanta coisa que eu posso fazer como uma serva de Deus, eu até estou assustada. Mas outras pessoas preferem um auto-engano. Não é o caso de vocês, senhoras e senhoritas. Eu sei que vocês são crentes. Mas a ideia aqui é: tem muito a se fazer. Muito. Não pode ser maldizente, tem que ser temperante, fiel, fiel. O que é fiel? O que significa essa palavra fiel? A palavra fiel fala de fidelidade. Fidelidade fala de aliança. Então, o que é uma pessoa fiel em tudo? É uma pessoa que não quebra aliança. Agora você vê como é parecido essas características da mulher e do diácono também. Porque o diácono, ele tem que ser de uma só palavra. Isso é o quê? Ele tem que ser fiel ao que ele fala, ao que ele se compromete. As mulheres que servem também, da mesma forma. E agora aqui, versículo 12: o diácono seja marido de uma só mulher. Por que isso, irmãos? Porque existia e existe até hoje, principalmente naquela região lá, do Oriente Médio e Ásia, determinadas localidades onde há um costume que a poligamia é algo completamente natural. A pessoa pode ter várias esposas. E aqui, quando a pessoa vem para a igreja, pode não. Um homem tem que ser marido de uma só mulher. E vice-versa. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. E a ideia aqui, irmãos, para que a gente entenda, não é que, se os filhos do diácono se desviaram e saíram da igreja, o diácono não é servo de Deus. Não, a ideia aqui é de tratamento igualitário. Vou dar um exemplo. Quem aqui conhece a história do sumo sacerdote Eli, que está lá no livro de 1 Samuel? Eli, como foi que ele tratou Ana, a mãe de Samuel, que está orando, cheia de fé? Ele disse que ela estava o quê? Embriagada. Ela estava embriagada? Não, ela estava orando com fé. Mas como é que ele tratava os filhos dele? Faziam abominações dentro do santuário de Deus e ele fazia o quê? Vista grossa. Então é isso que ele está dizendo aqui. O que ele está dizendo é: não pode ter dois tratamentos. Não pode chegar aqui e dizer para a igreja um padrão e quando chegar em casa outro padrão. Por quê? Porque são meus filhos, né? É minha esposa, né? Por que você acha que está escrito em 1 de Coríntios que quando o cônjuge incrédulo se aparta, aquele que foi abandonado, seja marido ou mulher, está livre? Por quê? Porque a gente não pode dar conta da vida do outro, irmão. É só nossa. A gente pode e deve fazer de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. A gente tem que tomar conta de nosso testemunho e da doutrina para que seja salvo tanto a nós quanto aqueles que nos ouvem. Mas nós não podemos garantir a salvação dos nossos filhos. Um homem de Deus, Davi. Você acha que todos os filhos de Davi foram salvos? Você viu o que alguns filhos de Davi fizeram? A Bíblia vai dizer, por exemplo, Samuel foi um juiz, homem de Deus,
o último juiz, o último dessa era, homem de Deus, mas a Bíblia diz que os filhos dele não eram essa coisa toda, não. A gente viu, o primeiro sumo sacerdote, Arão, ele teve falhas, mas ele era um homem de fé. Mas os seus 2 primeiros filhos, preparados para sucedê-lo, desobedeceram a Deus e foram mortos. E como foi duro para ele? Por quê? Porque não foi permitido nem que ele chorasse. É isso aqui que está dizendo. Você não pode dizer que você tem mais amor por sua família do que por sua família na fé, porque senão você não está apto para tomar conta da família na fé. É isso que está dizendo aqui. O próprio Jesus nos deu essa lição. Quem é meu pai? Perdão, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos e irmãs? São aqueles que ouvem e obedecem à voz do Pai que está no céu. Rapaz, acho que essa hora está passando rápido, né? Já vou concluir, porque hoje é sexta estudo, né? Não é assim 2 horas de culto, não pode, né, gente? Já devia ter concluído, me perdoa. Da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes, fiéis em tudo. O diácono, seja marido de uma só mulher, governe bem os seus filhos e a própria casa. Isso vale só para o diácono? Não, vale para a mulher também. O que está escrito lá? Se eu não me engano, em Provérbios, a mulher sábia, o que ela faz? Ela edifica a casa. Agora preste atenção. A mulher tola a destrói, mas não é só até aí. A destrói com as suas próprias mãos. Você já imaginou isso? Você, mulher, já se viu com a marreta na mão, dando nas paredes da cozinha? Pois é isso que faz quando não está sendo sábio. Quando tem alguma postura que não é a Bíblia. A destrói com as suas próprias mãos. Versículo 13. Pois os que desempenharem bem o diaconato. A gente olha para as responsabilidades, a gente olha para a recompensa humana, que é quase nenhuma. Aí a gente fica o quê? Desestimulado. Eu vou dar um exemplo. É como um concurso público. Por que determinadas pessoas estudam para concurso público? Porque o concurso público, ele promete estabilidade. Porque uma pessoa, uma vez, né, que é funcionária pública, ela tem uma estabilidade diferente de que se ela estivesse numa empresa privada. Em segundo lugar, tem salários e vantagens que o funcionarismo público tinha. Pelo menos tinha. Não sei se continua tendo, está mudando tudo o tempo todo. Então, agora imagine. Olha, nós abrimos aqui um cargo de, sei lá, administrador das praças do Alto das Pombas. Vai estar vinculado diretamente, sei lá, à prefeitura, ao governo do estado. O salário é de R$50 por mês. Você acha que alguém se inscreve? A inscrição custa 100. Ô irmão, mas vocês não querem servir a Deus? Não querem servir a comunidade? Por isso que às vezes tem uma pessoa cara de pau. Uma vez eu conheci um desses na igreja. Pastor, estou precisando me candidatar a vereador. É mesmo, por quê? Porque eu quero servir as pessoas. Eu digo, meu filho, pare de mentir. Falei isso mesmo. Pare de mentir. Porque para servir as pessoas, você não precisa de cargo político. Então, as pessoas gostam, né, desse tipo de... Não, eu fiz esse concurso assim, sei lá, promotor, juiz, né? Tem um monte de concurso. Na área de direito tem mais, né? Mas tem concurso em todas as áreas. Porque eu tenho uma inclinação a ajudar as pessoas. Mentira! Foi porque viu no edital o salário. Revela, Senhor. E que no edital tem que sair o salário também. E as vantagens. Eu tenho um chamado assim, sabe? Eu vi o seu chamado. Acordei. Eu vi. Então quando você vem para a igreja, aí você vê, é como se tivesse um edital santo. Vamos usar agora essa figura, né? Vem um edital, aí diz, não, você tem que conhecer isso aqui, você tem que ser isso aqui. E o salário? Vida eterna. O irmão acabou de dizer, olha que maravilha. Vida eterna. Não, pastor, bonito, gostei. Maravilha. Tudo de bom.
Mas pastor, e aqui? E o vale? Como é que fica, né? Porque sabe como é? Saco vazio. Não fica em pé. Ele vai ficar, e assim? Não, irmão, fique tranquilo. Olha, o Senhor prometeu que quando você servir a Ele, vai vir um monte de tribulação. Aleluia! Pastor, para. Eu quero servir, você fica me desestimulando. Ô irmão, não estou te desestimulando, não. Eu tenho que te dizer a verdade para você não cometer a loucura de fazer um compromisso que você não vai cumprir. Então, aqui ele diz: pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam, e olha que coisa, para si mesmos. Entenda isso. Independente dos resultados. Você está servindo a Deus e as pessoas te tratam mal. Você está servindo a Deus e as pessoas ainda te difamam. Você está servindo a Deus e a pessoa ainda faz cara feia quando você ajuda. Mas é para Deus. Deus está feliz com você. Eu tenho visto as suas obras. Ele vê tudo. Uma das passagens que quando eu leio até hoje ainda me emociono, e uma das coisas que assim, me emociona, não só pela passagem, mas por conta do filme, né, que os irmãos, eu creio que a maioria esmagadora já viu, né, eu já falei tanto desse filme, O Quarto Sábio, que lá no capítulo 25, né, de Mateus, olha, eu tive fome, eu tive sede, eu fiquei doente, eu fiquei preso, você me ajudou. Mas Senhor, eu nunca te ajudei. Eu te busquei a vida inteira, eu só estou te vendo agora. Todas as vezes que você ajudou em meu nome, um desses pequeninos irmãos, eu recebi como se você estivesse ajudando a mim mesmo. Você entende isso? Que Jesus está falando no ambiente da igreja. Não estou dizendo que a gente não deve ajudar os de fora, não, devemos. Mas como é que nos ensina a Bíblia? Prioritariamente, ajudar a família da fé. Quem é que Jesus chama de pequeninos irmãos? O mundo? Jesus chamou Judas, por exemplo, de irmão? Chamou de quê? Amigo. Pequeninos irmãos é no ambiente da fé. A maneira como nos tratamos aqui é a maneira como Cristo se sente tratado por nós. Já pensou por isso? Já pensou nisso? A maneira como nós nos dedicamos na obra da fé é a maneira como Cristo se sente amado por nós. Quem é aquele que me ama? É o que não obedece. Então aqui ele diz, olha, esses alcançam para si mesmos justa preeminência. E olha que a Bíblia, ela tem sempre esse cuidado de nivelar todo mundo. Mas a Bíblia também diz, olha, tem homens e mulheres que têm se dedicado mais. Reconheçam essas pessoas como bons exemplos a serem seguidos em nome de Jesus. Você entende isso? Só para... Eu quero deixar aqui, mas vamos ouvir isso no texto de Filipenses, como Paulo escreve a carta de Filipenses. Eu já estou concluindo, viu, irmãos? Hoje, antes de meio-dia, eu sei que vocês têm que comer peixe, fique tranquilo. Viu? Pastor, o senhor vai comer o quê? Não estou pensando em comer nada, viu, irmão? Tem outras coisas para fazer durante o dia de hoje. Olha que coisa bonita. Olha, essa é uma das passagens da Bíblia, assim, para quem quer servir na igreja, que você tem que ler. É Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 19. É um textozinho assim, né, do 19 ao 30. Paulo está falando de seus companheiros, Timóteo e Epafrodito. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Olha que coisa bonita. Paulo está dizendo, ó, quando Timóteo chegar aí, ele vai ver. E o que ele vê é como se eu estivesse vendo por ele.
que ele vai vir aqui me contar como está aí, e eu sei que ele só fala a verdade. Que coisa bonita, né, de se ler. Porque ninguém tem o de igual sentimento, preste atenção, porque a ninguém, você está entendendo o radicalismo dessas palavras? Isso está sendo escrito num ambiente onde, do ponto de vista tecnológico, as tentações eram muito menores. Naquela época não tinha televisão, smartphone, computador, não tinha o acesso às praias que se tem hoje, carro, moto, bicicleta, caiaque, jet ski, não tinha nada disso, irmão. Não tinha avião, ultraleve, paraquedas. É tanta coisa pra gente perder tempo, né? Nessa época não tinha tanta coisa assim, não. Mas Paulo já diz, olha, desde essa época, alguém que se dedique à obra do Senhor com interesse de coração é difícil de achar. Porque a ninguém tem de igual sentimento que, preste atenção, sinceramente, olha, eu sei, irmão, a culpa é minha. A bateria é feita para durar 1 hora e pouquinho. O pastor fala demais. Outro dia eu estava assistindo a pregação, 1 hora e 40. Eu fiquei pensando, meu Deus, misericórdia dos irmãos. Como é que eles me aguentaram 1 hora e 40 pregando? Que Deus tenha compaixão das nossas almas. Que seja contado a favor de vocês naquele dia. Então aqui diz, porque ninguém tem de igual modo, de igual sentimento. Obrigado, meu filho. Que sinceramente cuide, preste atenção, cuide. Você percebeu? Timóteo não cuida dos interesses dele, ele cuida dos interesses dos irmãos. Se tem uma pessoa que a gente não reconhece o devido poder de Deus na vida dele, é Timóteo. Porque, infelizmente, a gente lê a Bíblia, na maioria das vezes, de uma forma muito equivocada. Timóteo, irmãos, foi, sem sombra de dúvidas, um dos maiores crentes que já pisaram nessa terra. Mas ele era frágil. Constantes enfermidades. Ele era jovem quando começou o serviço e por isso as pessoas o desprezavam. Mas Timóteo sabia quem, mas Paulo sabia quem Timóteo era e fazia questão de dizer para os outros. Porque ninguém tem de igual sentimento, que sinceramente cuide de vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio. Ele está falando de pessoas que estão na obra de Deus, mas que ainda assim buscam o seu próprio interesse, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado. Que coisa bonita. O caráter foi o quê? Foi provado. Passou muita provação. E foi aprovado. Pois serviu. Olha o verbo aqui. É o verbo diaconai. Ele serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Aí o Paulo escrevendo essas palavras, você acha que ele não chorou? Paulo já falou nessa carta o quanto ele chorava. E com efeito é quem espera enviar. Então logo tenha eu visto a minha situação. Estou persuadido no Senhor de que eu mesmo, brevemente irei. Julguei todavia necessário mandar até vós mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Percebeu o que ele está dizendo? Timóteo está ajudando a Paulo em nome de toda a igreja. Percebe como a igreja é um corpo? Eu não sei se vocês já viram quando tem esses desabamentos, principalmente em lugares precários, né?
se faz uma espécie de cordão humano. E aí vai pegando uma pedra, né? Passando para um, para outro, joga, né? E aquilo vai fazendo assim. Você já viu aquilo? Então, aquele que está lá pegando a pedra, é só ele que está fazendo o serviço? Não. Tem todo um cordão para que as pedras sejam lançadas longe, para que consigam fazer aquilo de forma mais séria, para tentar salvar alguém que esteja ali embaixo dos escombros, na falta de equipamentos. A igreja é assim, irmão. Tem gente que é enviado, mas como serão enviados? Como? Se ninguém quer participar. Então aqui ele diz, cuidado, julguei todavia necessário mandar até vós, Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas. Olhe, quer ser servo? O que você tem garantido nesse serviço? Lutas espirituais. Mas pastor, já tenho tantas. Mas você vai ter mais. Mas quem sabe você entenda que mais bem-aventurado é dar do que receber. Quem sabe você entenda que na luta espiritual, quando você tenta preservar a sua vida, tudo que você consegue é perdê-lo. Na batalha espiritual, quanto mais você se entrega a Cristo e ao compromisso de combater no seu exército, mais capacitado você se torna contra o inimigo. Sabia disso? Ah não, eu estou com receio de ter alguma opção, porque o inimigo vai ficar mais furioso comigo. Vai sim. Mas com certeza você vai estar muito mais capacitado para combater o bom combate da fé contra o inimigo. Então ele diz, já estou me delongando demais, tenho que concluir. Julguei todavia necessário mandar Epafrodito por um lado meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Perceberam também? Epafrodito muito provavelmente era de Filipos e tinha sido enviado pelos irmãos para ajudar Paulo com esse propósito. Visto que ele tinha saudade de todos vocês e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Olha que coisa bonita. Às vezes a gente sabe que o irmão está doente, né? E é um sentimento assim tão espiritual. Salva e leva, Senhor. Amém? Com efeito, adoeceu mortalmente. Imagine, irmão, a pessoa é crente, a pessoa se entrega ao Evangelho, a pessoa se dedica mais ainda ao Evangelho e quase morre de enfermidade. Tem alguma coisa a ver com esses obreiros de hoje? Que quer pregar o Evangelho para ter carro, para ter casa, para ter exposição pública, para de repente até galgar uma carreira política. Na última eleição constatou-se um fato que nunca houve tantos cargos, tantas pessoas com supostos cargos na igreja pleiteando algum cargo político. O nome da pessoa, pastor fulano, vote nele, vote no presbítero tal, vote no diácono fulano, vote no obreiro Beltrano, usando dessa terminologia cristã para ver se consegue algum tipo de voto. Teve até aquele falso padre que foi candidato. Absurdos assim, as pessoas não percebem, que só demonstram a proximidade da volta de Cristo. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Cristão sofre? Sofre. Mas não se desespera. Porque sabe que tudo está na mão de Deus e que tudo coopera para o bem. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo,
para que vendo novamente vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, do Senhor com toda a alegria. E preste atenção. E honrai sempre a homens como esse. Aí vem um grupo que diz assim: eu não sigo a homens, eu sigo a Jesus. Não tem esse pessoal na igreja? Principalmente quem não quer nenhum compromisso com Cristo e com a igreja. Essas pessoas nunca conheceram Jesus, porque Jesus é conhecido pelos seus mensageiros, que receberam dele essa função de apresentá-lo ao mundo. Honrai homens como esses. Mas você vê que há uma facilidade tão grande das pessoas honrarem os falsos mestres e desprezarem os Timóteos da vida. Versículo, já estou concluindo, viu, irmãos? Honrai homens como esse. Versículo 29, parte final, e versículo 30, último versículo dessa sessão. Visto que por causa da obra de Cristo, prestou atenção, por causa do quê? Não é esse o diaconato? São aqueles que juntamente com os pastores se dedicam à obra de Cristo. Todos os irmãos participam, mas esses dois grupos, pastores e diáconos, representam a liderança de qualquer igreja local, com funções específicas para o desempenho do serviço cristão naquela localidade. Pelo menos é sempre assim que a gente aprende no Novo Testamento. Embora cada um queira hoje em dia, muitas igrejas, denominações, inventar novas fórmulas, segundo os seus próprios entendimentos. Visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da onde? Do céu? Do céu também, mas da morte. Percebeu porque nunca você vai ouvir na história da igreja uma pessoa dizendo assim: rapaz, tem tanto obreiro aqui na igreja que eu não sei o que eu faço para organizar. Não, irmão, a obra é imensa, mas os ceifeiros, por conta disso aqui, quando a pessoa percebe que o negócio é mais difícil que pensava, e que aquilo que ela achava que iria colher do ponto de vista material, não é bem assim. Pelo contrário. Eu pensei que quando eu comecei a servir a Deus, eu tive sempre problema de garganta. Eu estou falando do meu caso, né? Eu tive sempre problema de garganta, desde pequeno sofro problema de garganta. Tive uma vegetacil várias vezes quando eu era internado. E agora que eu sou crente, nunca mais vou, ainda mais eu como pastor, né, em servo do Senhor, nunca mais vou ter problema de garganta. Vai ter problema de garganta, vai ter problema de gastrite, esofagite, bursite, tendinite. Vai ter problema de depressão, síndrome do pânico. E pastor pode ter isso? Eu tenho, e sou pastor. Mas pastor, faz essas coisas não, o pessoal pode não entender direito. O meu problema não é com quem não entende direito. Todas essas enfermidades são enfermidades. Depressão, síndrome do pânico, não é ausência de fé não, irmão. É uma enfermidade. A ausência de fé seria se eu deixasse que essas enfermidades me tirassem do culto. Então é preciso que a gente entenda o que a gente está fazendo aqui e o nosso chamado. Vai ser difícil? Vai. Há 2 semanas atrás eu fui tirado debaixo de arma da minha casa. Mas pastor, você é pastor. Como é que faz um negócio desse com você? Irmão, tá aqui, ó. Eu ainda nem cheguei à beira da morte, porque só apontaram a arma para mim e dispararam. E eu nunca tinha tido essa experiência, viu? Nem como incrédulo. E se dispôs a dar a própria vida. Olha que coisa bonita. Esses homens tiveram perto de morrer e disse: se for para morrer, é lucro. Se for para viver, é Cristo. Aleluia! Eu ouvi um aleluia? Um glória?
suprir a vossa carência de socorro comigo. Percebeu? Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Não tem quase ninguém para me ajudar. Eu preciso de ajuda. Deus ajuda. E usa pessoas para ajudar. Tem quase ninguém. Eles ficaram aqui comigo, quase morreram comigo. Por quê? 40, 50, 100 pessoas de repente se sentiram amedrontadas de estarem aqui. Então esse serviço que poderia ser dividido entre 10 e 20 pessoas ficou para 2. Percebeu como é a obra de Deus? Percebeu o chamado como é? Então quando você for dar o seu nome para ser servo, eu acho melhor você orar um pouquinho mais. Assim, não, eu vou dar o meu nome para ser servo, mas antes eu vou orar. Aí você terminou de orar, mais ou menos uns 3 dias de oração e jejum. Amém? Porque vocês fazem jejum, não faz? Então orou, jejuou. Não, agora eu sei, eu vou ser servo. Aí eu aconselho fazer mais um pouquinho de oração. Você entendeu a seriedade disso? Porque, deixa eu lhe dizer uma coisa, e agora eu já estou concluindo mesmo, né? Não vou nem... Deus permitir, a gente começa a exposição do capítulo 6, porque essa preparação é indispensável para a compreensão do que está sendo dito no capítulo 6 de Atos. Não me entenda errado. As pessoas que não servem ao Senhor jamais usufruirão das glórias do céu. Isso é fato. Mas é preciso que a gente entenda que no ambiente da desobediência, ou seja, aqueles que não respondem amavelmente ao chamado do Senhor, seja ao chamado no sentido de crer no Evangelho, que consequentemente nos levará também a servir ao Evangelho. As pessoas que não obedecem, que não respondem positivamente a esse chamado, elas se subdividem em 2 tipos de grupo. Os desobedientes expressos, aqueles que dizem não quero nada mesmo, não gosto nem de ouvir, sou de outra religião, então aquele que expressamente diz não quero saber de Evangelho. Mas tem aqueles que dizem não, eu quero saber de Evangelho, eu até quero ser servo do Senhor, mas eu nunca vou me adequar a essas características impositivas que o próprio Deus impôs para aqueles que o servissem. Esse também está na área dos desobedientes, e a desobediência desses é mais ofensiva para Deus. Tem uma parte no Antigo Testamento muito conhecida, eu creio de quase todos, um versículo muito falado, porém, assim como a maioria dos versículos muito falados, é pouco estudado. Quem aqui já ouviu, né, esse trecho do texto que está lá em Oséias? O povo perece, falta de conhecimento. Quem já ouviu? Quase todos, né? Mas você sabe quem o Senhor está repreendendo? Os sacerdotes. O povo, por consequência. Mas a repreensão ali é para os sacerdotes, porque não estavam ensinando o povo. O povo está perecendo por falta de conhecimento. Por quê? Porque falta pessoas que ensinem a verdade. Porque os pastores de hoje já viram que se pregar a verdade, a igreja não cresce do ponto de vista quantitativo. Ele provavelmente não vai ter sucesso, não vai ter dinheiro, não vai ter poder e vai ser perseguido dentro e fora da igreja. Entendendo isso, muitos já estão o quê? A maioria negociando o Evangelho. Vendo o que de fato vai pregar para que as pessoas fiquem como... Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão, né? Uma expressão que está associada muito à mitologia grega. O cântico da sereia. Tinha um desses heróis gregos, não esqueci o nome dele, não sei se é Orfeu, que precisava passar por um lugar onde se tinha essas sereias. Elas tinham um cântico que os marinheiros ficavam
né, hipnotizados, se lançavam no mar, e então esses seres, né, do mal levavam essas pessoas para o fundo do mar e matavam. E a gente percebe que o ambiente hoje em dia na igreja é mais ou menos esse. As pessoas querem alguém que agrade os ouvidos, mesmo que isso depois redunde em morte e morte eterna. Mas eu quero ir para uma igreja onde eu me sinta bem, onde o pastor, né, usando até uma linguagem, eleve a minha bola e bote para cima. Eu já tenho tanto problema, vim para a igreja e ainda ouvi que eu sou um pecador pior do que eu achava. Então, irmãos, cuidado, porque o inimigo está aí. E ele tem muito mais servos do ponto de vista quantitativo no falso evangelho do que o Senhor no verdadeiro evangelho. Isso não descredibiliza o poder de Deus em nada, pelo contrário, só evidencia como o poder de Deus é grande para salvar pessoas. Que mesmo nesse ambiente tão cheio de opressão, tão cheio de resistência à verdade, existem ainda verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e verdade. Servos que ainda estão servindo com fidelidade ao ofício que o Senhor deu, e pessoas que ainda estão sendo e serão alcançadas pela graça e salvas, mesmo nesse ambiente de multiplicação da maldade. Mas eu quero que vocês entendam, é um grande privilégio servir a Deus. Se algum dia vocês colocarem nessa posição de servir ao Senhor, de inteireza de coração, tenho certeza absoluta que vocês se sentirão muito mais felizes do que qualquer coisa que essa terra possa oferecer. E eu estou dizendo a palavra feliz mesmo. A felicidade que o mundo oferece não é felicidade. É uma falsa felicidade. É uma felicidade circunstancial e transitória. Então o mundo oferece esse tipo de felicidade no relacionamento, nos bens materiais, em tudo quanto é área. Mas a felicidade que nós recebemos em Cristo, ela é eterna. E ela é transcendente, do ponto de vista de que as circunstâncias não afetam. A gente pode estar numa cela, a gente pode estar num palácio, estamos felizes, porque feliz é a nação, e o Deus de Israel é o Senhor. Então eu quero convidar vocês a essa reflexão, e motivo vocês ao serviço cristão, sim. Não acho por um segundo que o que eu preguei aqui hoje é para desmotivar vocês, pelo contrário. É para motivá-los. Eu acho interessante, irmãos, né? Me perdoe eu estar me delongando tanto. Mas eu creio que a hora do almoço é só daqui a pouco. Já vou sair daqui direto para o almoço. Mas eu já assisti, já vou até fechar a Bíblia, porque eu acho que quando eu fechar a Bíblia assim, inclusive você tem mais seguro. Já está acabando. Eu já assisti alguns filmes, e talvez vocês tenham assistido, que falam, e a Bíblia me autoriza a falar dessa forma, que falam de como exige um compromisso muito grande aqueles militares, né, principalmente nos Estados Unidos, que se dedicam ao que se chama de forças especiais. Você tem vários cursos de forças especiais. Aqui no Brasil eu não entendo muito isso, até porque eu acho que o exército daqui não tem essa credibilidade toda, mas lá nos Estados Unidos ele tem o que se chama dos SEALs, que é a força de elite, é o ponto mais alto, né, da força militar, dizem do mundo, né, porque os americanos gostam de se achar no centro do universo. Mas os SEALs, eles têm esse nome por conta da inicial, né, que significa céu, terra e água. Então, os soldados dessa força especial, eles precisam saber lutar na água, no céu
Então tem que saber pular de paraquedas, fazer um monte de coisa, rapel, e também na terra. E eles passam por treinamentos que, se fossem avaliados, né, por alguma ONG que fala de humanidade, diria que o treinamento é desumano. Eles têm privação de sono, privação de comida. Eles passam, eles são colocados em lugares onde tem muito frio, onde tem muito calor. Isso tudo no curso, viu? Na prova. Para ver se eles de fato são aptos para fazerem parte desse grupamento. Eu não posso olhar para uma preparação de um SEAL, de um Navy SEAL, como chamam, e achar que ser um servo cristão é algo menor. A nossa preparação é maior. Deveria. Porque esses homens estão combatendo somente a carne. A gente está combatendo o espírito, o mundo espiritual. Se eles podem passar fome, eu também posso. Se eles podem passar dores e continuar avançando, eu também posso. Eu estou falando viu? Cada um que se analise. Se eles podem passar privação de sono, eu também posso. Se eles podem passar por intensos perigos de morte, eu também posso. Eles estão fazendo isso por uma motivação meramente humana. E a gente que tem uma motivação eterna? Não quer passar por nada? Eu acho interessante, tem um filme que conta a história de um desses Navy SEALs, né? E que ele ficou muito famoso, né? Por conta de que ele era um atirador de elite. E desde já quero dizer que cristão não pega em arma, cristão não atira, cristão não mata. Para ficar bem claro. Os exemplos que eu estou dando aqui devem ser absorvidos de forma espiritual. E como um exemplo espiritual. Mas ele foi chamado para defender, entre aspas, o seu país, porque até então ele era um vaqueiro. Muito comum nos Estados Unidos, aqui a gente chama de vaquejada, né? Que lá monta em touro, e monta em cavalo, né? E aqueles cavalos bravos. Ele fazia isso. E ele vivia muito tempo nesse ambiente rural. E foi nessa época que ele viu um atentado terrorista contra o seu país. Ele disse, eu tenho que fazer alguma coisa pelo meu país. E aí chegou lá para se alistar. E aí ele estava se alistando, estava vendo as forças que ele podia ir para a marinha ou para o exército, né? Ele estava lá vendo, ele gostou muito de coisa de ar, né? Aí de repente ele viu um conflito assim especial, escrito, né, Navy SEALs, e esses daí? Ah não, esses daí é um grupo de elite. Quase ninguém passa. Ele disse, mas eu não sou ninguém. Mas você não disse que não gosta de água e de ar? Aqui tem que ser água, ar, terra. Não é só terra não. Mas eu vou. Não sei se vocês já viram filmes que retratam esse treinamento, mas de cada 100 que entram nesse treinamento, não fica nem 10 no final. Eles têm até um ritual, né? Primeira semana é chamado de Hell Week, traduzido para o português, né? Semana infernal. E aí é para justamente tirar a maioria. E o processo é assim, cada um quando começa o seu treinamento recebe uma espécie de capacete com número, né? E tem um sino, que é para dizer a desistência. Você pode desistir a qualquer momento. E lá as pessoas ficam agredindo você verbalmente, falando um monte de coisa, mandando você fazer um monte de coisa humilhante. Aí a maioria tem uma hora que não aguenta. Aí bate o sininho e depois bota o capacete no lugar, voltando o número para mostrar. Tá vendo tal pessoa? Se tivesse no combate, tinha desistido. Quem desiste no combate, o que acontece? Morre e mata outros. Você sabia disso? A pessoa que desiste no campo de batalha, ela não mata, ela não está colocando em risco só a vida dela, não. Ela está colocando em risco a vida dos outros. Porque o combate é algo que é feito coletivamente. Ninguém é chamado a uma guerra individual. Inclusive nós como cristãos estamos em um exército de Cristo. Aí a gente vem para o serviço cristão, que é a ponta da lança. Você
vocês vão bater na porta do inferno, vão entrar lá e vão resgatar as pessoas que estavam debaixo das algemas infernais e vão trazê-las para cá, para o lado da luz. É isso que o Senhor Jesus disse a Pedro. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ali não é igreja escondida não, ali é a igreja ativa, resgatando, em nome de Jesus. E a pessoa entende serviço cristão como algo algodão doce, sorvete. Pelo amor de Deus, a igreja é sério. É sério. Esses homens, eles lutam, pelo menos dizem lutar, para, entre aspas, salvar vidas. A gente está falando de vida eterna e condenação eterna. É bom a gente pensar, irmãos. Se a gente quer ser servo de Cristo, mas também é bom a gente pensar, e se a gente não servir a Cristo? Qual o propósito da nossa vida? Comer e beber? Para depois morrer? É isso que você quer na sua lápide? Fulano de tal foi um grande alpinista. Fulano de tal subiu o Everest 10 vezes. Fulano de tal foi o homem mais rápido do mundo, nos 100 metros rasos. Fulano de tal foi o inventor da pólvora. É isso que você quer na sua lápide? Ou você queria que lá tivesse escrito assim: fulano de tal, servo de Deus alcançado pela graça? Se for de verdade o que está escrito naquela lápide, pode ter certeza que aquele corpo é de uma pessoa que já está no céu desde o momento que fechou os olhos aqui. Por isso é bom a gente pensar, irmãos, o que a gente está fazendo na nossa vida. Eu sei, no mundo temos vários compromissos, mas Deus também sabe. Eu convido vocês a viver essa vida perigosa de ser crente de verdade. Quando eu era pequeno, ainda sou, eu achava muito legal a história de heróis. Eu não acredito muito mais agora nessa questão de heróis, até porque quando a gente conhece o Evangelho, a gente aprende que somos todos vilões, salvos pelo único herói da história da humanidade, que foi Jesus. Mas nós temos a oportunidade de estar do lado do herói, que é o lado de Cristo. E Cristo, em seu poder, nos usar. Que coisa maravilhosa. Que nós poderíamos mais desejar. Que o Senhor nos ajude a enxergar esse privilégio de servir. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui contigo e com a minha família na fé. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos mostrado o santo e reto caminho que nos leva para a nossa casa no céu. Ajuda-nos, Senhor, a manter firme o nosso compromisso contigo, Senhor, sem retroceder. Tem compaixão, Senhor, dos nossos momentos de insensatez e incredulidade, quando deixamos de vigiar e orar. E nos ajuda, Senhor, para que esses momentos diminuam e nós possamos viver em uma constância de fé, inabaláveis, confiantes e convictos de que aquele que nos resgatou e nos comissionou tem todo o poder para realizar em nós e através de nós a sua maravilhosa obra. Dai-nos olhos para ver, Senhor, e ouvidos para ouvir as tuas santas, maravilhosas
e tão necessárias verdades para a salvação da nossa alma. Livra-nos, mais uma vez eu te peço, em todo engano, inclusive do auto-engano. Que possamos sair daqui na certeza de que fomos visitados pelo Senhor e que a nossa vida vai ser transformada de glória em glória. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Saúdem-se mutuamente com um cumprimento santo. Se Deus permitir, domingo de manhã estamos aqui a continuar o livro de Atos. Que Deus leve todos vocês em paz e alegria indizível para os seus lares. Amém.